que você... Tá ouvindo? Ah, começou agora. Legal. Fala para mim, você prefere que a gente bate um papo, você me fazendo perguntas, ou você prefere que eu entro no assunto, princípio de tudo, criação, a gente mergulha profundamente desde o começo da Bíblia, não é de forma cronológica, para você entender a história, não é a criação, a recriação, enfim, os detalhes que a gente não pega dentro da igreja. Ou você prefere fazer um bate-papo, fazer perguntas, e eu vou respondendo, conforme as suas perguntas a gente vai entrando na história. Fala para mim. Ó, eu particularmente, quando eu estudo, eu gosto de seguir, assim, o estudo, tipo, você vai dominando o estudo, e aí se surgem perguntas, eu vou anotando. Mas eu acho legal te falar, já dar uma breve explicação de tudo que eu tô passando, assim, ou as dúvidas que já estão surgindo, daí você pode também comentar durante. Mas eu acho legal você ir tocando a criação, assim, na ordem, que daí eu acho que fica mais organizado, né? Eu tive uma matéria no curso, agora eu não estou mais fazendo, porque era presencial. E aí eles gravavam a aula e ficou muito ruim a qualidade, porque eles gravavam a aula presencial. Aí eu não consegui ouvir, desencanei, porque já é um assunto desafiador para mim, difícil, né? Ainda mais com áudio ruim, tudo você desencana, né? Você vai ver que a nossa mentoria aqui, a nossa aula vai ser bem didática, vai ser bem gostoso, e a gente vai mergulhar na Bíblia. Tá com a Bíblia aí? Tô. Marca texto, caneta. Sim. Muito. Perfeito, então. Muito. Ótimo, ótimo. Vamos zerar isso aí. Você tem receio em anotar na Bíblia? Não. Não, né? Adoro. Ótimo. Já tá avançado muito mais que muito crente por aí, vai. Então, verdade, aí a gente teve a primeira matéria, não lembro qual que era, se era panorama ou não, que fez Gênesis inteiro praticamente, também, principalmente o comecinho. Entendi. Mas o que eu sentia mais falta é essa relação que eu te falei com a criação mesmo, entendeu? Que surge essas dúvidas, assim, né? Principalmente com ordem cronológica, do tipo, não faz muito sentido com as coisas que a gente vê, sei lá, na ciência. Eu sei que não tem nada a ver com ciência, mas não faz, né? Sim. Então, na verdade, se nós mergulharmos de forma profunda na criação, você vai ver que sim, vai ter um pouquinho de conexão com a ciência, sim. Infelizmente, qual é o problema da teologia hoje, Paulo? O problema da teologia brasileira é que, assim, se você vai na teologia assembleiana, ela vai puxar um pouquinho pelo que os assembleianos acreditam. Se você vai na teologia pentecostal, ela vai puxar um pouquinho pelo que eles acreditam. Se você vai numa teologia católica, ela vai puxar pelo que ela acredita. Então, assim, se alguém me perguntar, Lucas, qual teologia eu faço? A teologia que eu indico primeiro é a teologia livre, aquela que não vai conceitos nem pensamentos de pessoas, mas vai diretamente na palavra. Para você ter ideia, a gente nem vai usar apostila nem nada, a gente vai usar a própria Bíblia para a gente entender aí os contextos, a história, a criação, tudo, tá? Essa que é a minha dúvida na Bíblia, porque assim, ó, igual eu estava falando para você da ciência, né? Até tem um livro aqui que eu li sobre isso. Ele fala que a religião ela foi criada pelos seres humanos. Sim. Né? Então, assim, a religião, as doutrinas foi criada pelos seres humanos. E a partir isso que eu fiquei confusa. E a partir daí, cada grupo de ser humano, digamos assim, cada religião, criaram suas doutrinas. Então, a gente se identificou com essa que tem mais a ver com a gente, que a gente acredita nisso, nisso, naquilo. Então, tem aquelas regras que a gente segue. Eu achei muito legal que ele colocou isso. Só que daí você cai na Bíblia, né? Tipo assim, então por que uma fala uma coisa, a outra fala outra? Por que acreditar em santo é verdade, a outra não? Por que uma fala uma coisa, a outra não? Então quem criou? Se foi o homem que está interferindo? Se foi o homem, a gente tem que acreditar no que a gente acredita, não o que um homem está colocando pra gente, entendeu? Por isso que começou a me dar essas crises de Bíblia, assim, forever. Então vamos mergulhar de forma profunda agora na criação. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. A gente vai discutir algumas coisinhas aqui. Aí, qualquer dúvida que você tiver, quiser fazer pergunta, você pode interromper para falar, tá? Tá bom. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Parece clichê, né? Vamos começar a estudar a Bíblia, vamos para Gênesis. Exatamente. 1. Ó, eu vou ler na minha versão, tá bom? Alguns textos eu vou pedir para você ler,
não é? Porque às vezes, de repente, eu vou querer que você olhe o que está escrito na sua própria Bíblia, tá? Porque nas minhas aulas, os alunos às vezes falam assim, não, mas isso aqui não estava na minha Bíblia até ontem, né? Não é que não estava, é porque você não sabia que estava ali. Mas, de repente, eu vou pedir para você ler, mas eu vou tentar ler na minha primeiro, tá? Tá. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Você quer orar antes de começar? Pode ser. Então, vamos orar, então. Pode. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, eu quero lhe pedir a tua bênção para estudarmos a tua palavra. Eu te peço nesse momento que o Senhor venha derramar sobre nós a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena, animal. Que o Senhor venha cumprir em nós o ministério da tua palavra, como diz em Timóteo. Exorta, ensina, edifica, ilumina, revela, inspira, influencia, direciona, corrige, faz o teu querer. Nós abrimos o coração para receber a tua palavra, nós deixamos de lado toda a teoria, toda a teologia acadêmica tradicional para receber a revelação da tua palavra. Deus, fale de forma poderosa, soberana, inacessível, transcendente, mas ao mesmo tempo fale de forma fácil, que até mesmo uma criança possa entender, de forma objetiva, de forma clara, de forma descomplicada. Senhor, nos revele o Espírito por detrás da letra, pois em João capítulo 6, verso 63 está escrito que as palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Nós queremos perceber em que Espírito o Senhor está falando. Queremos perceber em que frequência o Senhor está falando, para poder nos conectarmos a esse Espírito, a essa frequência, para então sermos cheios da vida de Deus que existe por detrás da tua palavra. Semeia em nós a boa semente do reino. Nós abrimos o coração para receber a tua palavra. Fale conosco e não te cale, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bora Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. A minha é a No Thompson. princípio, sua Thompson, a minha é da editora trinitariana, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Tá? É uma das melhores traduções, na minha opinião, para estudo. Não é? Ela tem diversos pontos que algumas Bíblias, infelizmente, acaba fugindo, acaba roubando. Vai ter Bíblia que vai estar faltando versículo, mas em outro momento a gente fala. Vai ter Bíblia que vai comer metade do versículo. Essa Bíblia aqui, ela contém mais informação, não é? Fala, é mais completa, é mais fiel ao original, até porque se chama Almeida Corrigida Fiel. É a Bíblia que eu indico para quem quer estudar, enfim, essa Bíblia aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. De novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. A partir desse momento, Paula, a terra está criada. A terra está criada. E qual é a forma que Deus criou essa terra? Essa terra era perfeita ou essa terra era sem forma e vazia? Se nós lermos, como qualquer pessoa vai ler, logo o verso 2, nós vamos entender que essa criação de Deus parece que não era tão bonita, não é? Olha o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Então dá a ideia de que Deus criou uma coisa sem forma, meio bagunçada, meio sem vida, sem luz, porque há trevas, não é? Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então parece que Deus criou a terra primeiro sem luz, sem forma, bagunçada, não é? Isso dá a entender quando você lê de primeira instância. Só que agora nós precisamos entender que a palavra de Deus é como se fosse um quebra-cabeça, que Deus bagunçou as peças e falou, quem tem o meu espírito, que monte o quebra-cabeça. Então, sem o Espírito Santo, é um pouco complicado de ligar os versículos. Por isso, a importância de uma aula, por isso, a importância de uma mentoria, a importância de alguém que já está no caminho trilhando. Então, a gente vai ver agora como que essa terra foi criada. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45, verso 18. Isaías 45, verso 18.
Vou abrir para ler com você. Isaías 45. Isaías 45, verso 18. Por quê? Encontrou? Uhum. Verso 18. Já foi riscado isso aqui antes. Eita, olha aí, ó. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Porque assim diz o Senhor, quem, Paula? Oi? Porque assim diz o Senhor, que tem o quê? Criou os céus. Criado os céus e a terra. Na minha tradução está criado, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra. Percebe que Tem sempre criado, Deus, tá na sua? ele vai... Tem criado? Tem criado os céus. E Deus e que formou a terra. Se você perceber, Paula, todas as vezes que Deus vai se apresentar, ele se apresenta na faceta do que ele vai falar. Um exemplo, se ele vai falar de provisão, ele vai apresentar-se como Jeová Jiré, porque Jeová Jiré é Deus da provisão. Então, se você olhar o assunto abaixo, é provisão. Se ele aparecer como Jeová Rafá, Deus da cura, o assunto abaixo vai falar sobre cura. Se ele apresentar como Jeová Tsidkenu, Deus da justiça, o assunto abaixo vai ser sobre justiça. Aqui ele tem se apresentado como o Senhor que tem criado os céus e a terra. Então, o assunto abaixo ele vai falar sobre o quê? Criação. Sobre criação, exatamente. Exatamente, sobre criação. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Olha a chave agora. Não a criou vazia. Opa! Lá em Gênesis capítulo 2 diz que a terra estava vazia. Aqui no verso 18 diz que ele criou e não criou vazia. Tá pegando? Uhum. Mas aqui na minha tá falando, ele não criou para ser vazia. Na minha. Olha a importância. A importância de ter uma tradução boa. Tá vendo como muda o sentido? Deixa eu já te escandalizar. Tipo assim, muda totalmente o sentido, né? Tipo, Com não certeza. criou vazia, então quer dizer, não era vazia. Agora não criou para ser vazia, já é diferente, né? Já é totalmente diferente. Deixa eu te escandalizar. Abra lá em Efésios capítulo 5, verso 30. Eu sou ruim para achar ainda, tá? Fique em paz. Vai no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você vai lá para Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. 13. Efésios capítulo 5. 5 qual? Verso 30. Achei. Pode ler. Lê aí. Pois somos membros do seu corpo. Por isso... Continua? Pode ler. Por isso deixará o homem, seu pai e sua 31? Mãe, e se unirá a sua mulher. Está lendo 31? Tô, já no 31. Está lendo 31? Tô. 30 e 31. Lê de novo 30. Pois somos membros do seu corpo. Acabou aí? Acabou. Vou ler na minha tradução. Se eu tenho mais um monte? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Te roubou metade do versículo, hein? É. Por isso que eu começo a ficar puta, porque eu falo assim, eu não vou mais acreditar, porque assim, quem escreveu errado já. É assim. A gente dá raiva. Dá raiva. Abra lá em Romanos. A pessoa pega uma Bíblia e ela se baseia a vida dela ali. Aí uma pessoa faz você acreditar numa coisa, uma pessoa, que nem é Deus, no caso, vamos supor, e a pessoa quer que você acredite naquilo. Mas qual o motivo de acreditar que aquela versão ou aquele livro é o certo? Né? Você vai desanimando quando você vai descobrindo umas invenções, assim. Ou uma simples tiradinha. Você tem quantas Bíblias aí à sua disposição agora? Só uma.
Só uma? Tá. Abra em Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos 8? 8, verso 1. Algumas poucas Bíblias vêm faltando a metade, mas vamos ver se a sua é completa, esse versículo. Verso 1? Isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa última parte que você leu, tem Bíblia que não tem. Tem Bíblia que a maioria das Bíblias termina. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acaba aí. Se você tivesse outra Bíblia, eu ia falar para você ler, que você ia ver que tem Bíblia que tem só tem a metade. Nossa. Ainda bem que pelo menos esse daí você tem, né? Ainda bem. Quer dizer que não está tão ruim assim. Não está tão ruim. Ó, abra em Apocalipse capítulo 12. Nossa, tem um monte de folha aqui no final. 12. Qual verso 18. Ah, essa aqui tá faltando, certeza. Só tem 3 palavras. Tem 3 palavras só. E o dragão parou sobre a areia do mar. Fim. Na sua Bíblia tem o verso 18? Só tem isso, só. Tem, não, tem mas 18. ele tem o verso 18? Tem. Na minha não tem. Ah, acrescentaram agora. Entendi. Agora acrescentaram. A minha só tem até o 17. 17, mantém o testemunho de Jesus? A minha para até o 17. Só que isso Elas que já faz um risco. Nesse caso não é um problema. Por que que não é um problema? Porque o meu verso 12 acaba assim, ó. O capítulo 13, verso 1, ele começa com o verso 18. E eu pus-me sobre a areia do mar. Então, o que está no verso 18, o meu está no começo do verso 13. Uhum. Aí não faz tanta diferença, né? Não faz tanta diferença, não só. Mas, assim, se a gente passa o dia vendo esse tipo de erro, não é? E algumas coisas mais importantes que essas, aqui é só para aquecer. Assim, tem algumas universidades que já fizeram testes. A Bíblia, uma Bíblia normal, que você compra numa qualquer livraria, você vai encontrar mais ou menos uns 2.000 erros de tradução. Não tem como ser fiel ao verdadeiro partindo do princípio que é uma tradução. Porque tem palavras que tem lá que não tem aqui, tem palavras que tem aqui que não tem lá. Um exemplo, eu morei no Japão 10 anos. Você, Paula Larose, consegue entender ao pé da letra a palavra saudade, sim ou não? Sim. Você sente saudade de alguém, você sente saudade de comer alguma coisa. No Japão não existe essa palavra. Como você vai explicar? E nem nos Estados Unidos, né? Porque você não tem saudade, você tem falta de, você sente falta de. Lá. Exatamente. Exatamente. Como que você faz? Então, assim, a Bíblia, partindo do ponto que ela é traduzida, você já perde muita coisa. Por isso que eu indico essa Bíblia aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana, porque ela foi reduzida a uns 500 e alguns poucos erros. Então, assim, você já corrige aí pelo menos uns 1.500 erros. Entende? Por isso que eu sempre indico uma pessoa que vai estudar comigo, uma jornada, começar com uma Bíblia dessa, da editora Trinitariana. Chama ela Almeida Corrigida Fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel, da editora Trinitariana. Essa editora Trinitariana é uma editora que ela resistiu ao preconceito e alguns levantes que houve na história das religiões que não acreditavam que Deus era triuno, que Deus não era Pai, Filho e Espírito Santo, era só Deus e acabou. Não é? Então, ela resistiu o tempo e os textos que aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela apresenta o 3. Nós viremos, nós faremos, como se fossem 3 pessoas mesmo. Algumas Bíblias não diz nós faremos, algumas Bíblias aparecem eu farei. Então, assim, essa Bíblia é bem fiel à Trindade. Então, é uma Bíblia que eu sempre indico.
Bom, nós acabamos de ler lá em Isaías 45:18, que a terra, ela não foi criada para ser vazia, mas ela foi criada para ser habitada. Sim ou não? Sim. Só que no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, a terra, ela está sem forma, vazia, e há trevas nela. Então, parece que não é a mesma terra que Deus criou em Isaías 45, verso 18. Parece que não está falando da mesma coisa. E, de fato, não está. Que agora a gente vai corrigir alguns erros. Está no verso 2 aí de Gênesis? Tô. Lembra da mulher de Ló, a que se tornou uma estátua de sal? Sim. Ali o texto vai dizer, no original, que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Ela não era uma estátua de sal, ela se tornou. Sabe o que é engraçado? É que o mesmo verbo tornou no original também é usado aqui em Gênesis, no lugar do era. Só que, por alguma forma, por algum capricho do homem que não acreditava nisso, ele preferiu escrever que a terra era sem forma. Mas no original não era sem forma. Ela tornou sem forma. Mudou a coisa, não mudou? Sim. Ela se tornar vazia é uma coisa. Ela era vazia desde sempre é outra coisa. Não é? Então, mas se nós mas todas ver... as Bíblias estão escrito era? Todas as Bíblias vai estar escrito era. Por isso que é bom se você encontrar um dicionário em hebraico, enfim, um dicionário para você poder acompanhar e ver os textos original. Se você puder comprar futuramente, né? Não agora, futuramente, quando você decidir se aprofundar no assunto, compra uma Torá, um Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu não sei se eu tenho aqui. Tem, eu não sei, não está guardado. Mas eu tenho uma Torá, que ela é dessa grossura, um pouquinho mais grossa que a minha Bíblia, e só contém os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque numa página é escrito em português, na outra é escrito em hebraico. E do outro lado da página tem a tradução. Então, se você consegue ver a tradução original. E a tradução original aqui é tornou sem forma e vazia. Então, ela se tornou vazia. Ela não estava vazia quando foi criada. Aí você consegue conectar com Isaías 45:18, que ela não foi criada vazia e nem sem forma. Ela foi criada com forma, ela foi criada com luz, ela foi criada para ser habitada. Mas alguma coisa aconteceu do verso 1 para o verso 2 que tornou ela sem forma e vazia. Vamos pegar outro argumento. Vamos pegar outro argumento. Verso 2. E a terra tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Paula, assim como você, nós fomos à escola. E isso aqui não é nem questão de revelação ou teologia. Isso aqui é princípio de ciência. Não pode haver trevas aonde não houve primeiro luz. Luz, exatamente. Por quê? As trevas é a ausência da luz. As trevas é a retirada da luz. Então, para pensar. Se tem trevas no verso 2, é porque houve luz no verso 1. Uhum. É verdade. Está encaixando? Uhum. Então, nós precisamos entender, nós chegamos aqui agora nós chegamos aqui agora como se fala, num fato, não é paradigma, não é um paradoxo, é uma revelação. Alguma coisa deve ter acontecido do verso 1 para o verso 2, porque a terra foi criada bonitinha, maravilhosa. Só que alguma coisa vai acontecer do verso 1 para o verso 2, que vai tornar ela sem forma, vazia, inabitável. Então, a partir do verso 3, vai começar uma recriação. Olha que interessante. Verso 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz.
E viu Deus que era boa a luz. Isso aqui é muito contraditório. E viu Deus que era boa a luz? Responde para mim, Paula. Deus já não sabia que a luz era boa? É, óbvio que já, né? Abra lá em Salmo 104, verso 2. Sim. 104, verso 2, né? Ele se Isso. cobre de luz como de um vestido, estende os céus Ele se como uma cobre de cortina. luz. Ele se cobre de luz. A luz é como se fosse um vestido para ele? É. E como que ele não sabia que a luz era boa se ele se veste dela? É. Não é? É. Abra lá em 1 de João. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Não é o evangelho, é a epístola, tá? Uhum. 1 João, o que mesmo? Capítulo 1, verso 5. Andando na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Opa! Que É luz. Deus é luz. Ele é a própria luz. Será que ele não sabia que a luz era boa, gente? É. As ideias. Volta um livro aí. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, é para trás aqui? Uns livros atrás. Pouquinhos livros atrás. Vai vir 2 Pedro, 1 Pedro e Tiago. 3 livros, 2, 3 livros. É que eu não decorei a musiquinha ainda, entendeu? Nem eu decorei. Ah, Fê. E eu tô fora de forma ainda por cima. Qual que você vai... Não entra nesse assunto. Hã? Não entra nesse assunto de fora de forma, não. Pelo amor de Deus. Quero passar vergonha aqui, não. 1404. 1404. Qual que é que eu tenho que ver? Tiago, o quê? Capítulo 1, verso 17. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eita! Pai das luzes. Ele é até pai das luzes. Ele é até pai. Então, ele se veste da luz, ele é a luz e ele é pai das luzes. Será que ele não sabia que a luz era boa, gente? É. Agora deu ruim, hein? E agora, o que a gente faz? Deu ruim. Outra coisa. Vai lá em Gênesis, no capítulo 1. Volta lá. Capítulo 1, verso de número 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem Sim. separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sim, pode ler. Lê até o 19. Tá. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus... Sabe? Oi. Sabe o que é esse luminar? Você sabe o que é, né? Luz? Não? Não, o sol. O Ah, sol. o sol. Tá. Não é? E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então, ele está criando agora o sol e a lua, certo? Ah, até eu anotei aqui sol e lua. Tá. Para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas.
Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Pelo viu amor Deus de que era Deus. bom, viu Deus que era bom. Ele viu só essas horas? Mentira, né? Já tinha visto. Ah, ficou mudo, ficou mudo. Ah, agora foi. Peraí. Agora foi. Aí, voltou. Me ligaram aqui. Quem que liga para... Que dia que era esse que ele criou os luminares? Quarto. O quarto dia ele criou o sol e a lua, Paula, no quarto dia. Mas ele disse, haja luz no primeiro. É. Como que haja luz, né? E não tinha dia? A pergunta inteligente é se fazer, que luz é essa que iluminava a Terra antes do sol e da noite, do sol e da lua? É. É uma boa pergunta. Por quê? Não sei se é comprovado cientificamente, acredito que sim. Eu já li alguma coisa a respeito. Mas há uma pequena, eu não sei, eu não lembro qual é a pesquisa, mas eu lembro que há comprovação científica dizendo que o sol não é a fonte da luz. E biblicamente encaixa, porque a Bíblia não está dizendo que o sol é a fonte da luz. Olha o texto, verso de número 16. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. O sol e a lua foram criados para governar o dia e governar a noite. O sol e a lua não é a fonte da luz. Até porque tem luz na Terra antes de ter sol. É só para organizar mesmo, né? Sol e dia e noite. Exatamente, para governar, mas ele não é a fonte, não é? Vai lá em João, Evangelho de João. Agora não é a epístola, não. Agora é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá. Verso de número 1. Posso ler? Pode. João, capítulo 1, verso 1. Ó, você quer anotar aí? É. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1, deveria ser o primeiro versículo em ordem cronológica. João 1:1. João 1:1 deveria ser o versículo, ou melhor, o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica. Quer ver? Ah, sabe que eu tenho essa dúvida? Porque assim, quando eu estava fazendo o curso, eles falavam que não explica, que não ensina em ordem cronológica. Não né? entendi, desculpa. Que Eles não ensinam? Que eles não ensinam a Bíblia em ordem cronológica, né? Que ensina em ordem de história e tal. Acho que era assim. Mas, às vezes, a gente quer saber, né? Tipo assim, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu depois, né? Uhum, E aí então eles anota falam que aí. é um erro você querer estudar em ordem cronológica. Eu não acho um erro, Não, porque eu acho que não, facilita não. bastante. Claro, erro não é um erro, claro que não. Senão não teria Bíblias em ordem cronológica. É. Não é? Então esse é o primeiro versículo em ordem cronológica. Por quê? Olha o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é um verbo, Paula? Verbo é toda palavra que gera uma ação e dá movimento. Verbo é toda palavra que gera uma ação e que dá movimento. Então, aqui, é muito correto eu ler dessa forma. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus.
E a palavra era Deus. Meu Deus. É a palavra. Quem é essa palavra aqui, hein? Quem será que é essa palavra, hein? A palavra é a palavra. Verdade, fica bom. Vamos continuar. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem? A palavra que foi criando tudo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ah, você não pegou, não. Devia começar pelo João, né? Ó, você vai anotar assim, ó. A luz que ele disse, haja luz, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. É a própria palavra, é o próprio verbo. Só que esse verbo já estava na primeira criação. Então, quando ele diz, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, ele não estava qualificando a luz. Ele não estava vendo a qualidade da luz. Esse viu Deus que a luz era boa, no original, se você pegar, você vai ler escrito mais ou menos assim, ó. E viu Deus que a luz era boa novamente na terra. Porque na primeira criação a luz estava lá. Só que aconteceu alguma coisa que daqui a pouco a gente vai falar, que tornou a terra sem forma e vazia e houve a retirada da luz. Então, como ele vai reconstruir a terra, ele vai dizer primeiro, haja luz, que a luz volte a habitar na terra. Uhum. Está esclarecendo? Sim. Olha o texto, verso 5. E a luz resplandece nas trevas. Ah, que coisa linda. E as trevas não compreenderam. E houve um homem, agora ele vai falar de João Batista. E houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem nele. E ele, ou melhor, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí agora ele vai falar sobre aceitar a Jesus. Veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, para fechar com chave de ouro. E o verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Quem era o verbo? Jesus. Jesus era o verbo. Então, quando Deus disse, haja luz, na verdade, foi Jesus que foi lançado da boca dele, verbo, para construir todas as coisas. Pegou? Sim. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. E a gente pensa que é sol, né, mesmo. Exatamente. Exatamente. A primeira ideia, né? Ó, Salmos 33, verso de número 6. Trinta e três, 6. Isso. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca.
Em outras traduções, ou na minha tradução, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército, perdão, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Quem é o espírito da sua boca? O verbo, o próprio Cristo, que encarnou, se fez carne, Jesus Cristo. Agora, vamos ver que essa terra aqui, no verso 2, ela não tem forma, ela é vazia. Mas agora eu vou te mostrar que a terra que Deus criou, ela não era vazia e não era sem forma, ela tinha medidas. Abra lá em Jó. Jó. Senhor Jó. O Jó. O Jó você conhece, o Jó, né? Józinho. Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Chegou aí? Uhum. Vamos ler. Jó 38, verso 4. Onde estava tu? Agora Deus está discutindo com Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Olha agora o texto, o verso 5. Quem lhe pôs as medidas? Então quer dizer que a terra tinha medida? Se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Tinha medidas, foi medida, não foi construída no acaso. Sobre que estão fundadas as suas bases. A terra tem base. Ela não foi feita sem forma, bagunçada, ela tem base, estrutura. Ou quem assentou a sua pedra da esquina, ou pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui estão as duas categorias de anjos, filhos da alva e filhos de Deus. Filhos da alva são anjos designados para trabalhar na terra. Filhos de Deus são anjos designados para trabalhar no céu. Então, aqui, no momento em que Deus está criando a terra, os anjos estão cantando. Então, isso aqui fica uma dica para a gente. Todas as vezes que nós estivermos cantando, o Senhor vai estar trabalhando. Está com um dia ruim? Está daquele dia ruim, meu Deus do céu, quero ficar deitado, não quero acordar por dia. Vai cantar. E quando você vai cantar, os anjos e o Senhor começam a trabalhar ao seu favor. É uma dica para quem passa por momentos difíceis. Canta que o Senhor trabalha. Adoro. Então, a terra está criada, sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui no verso de número 1, para o verso de número 2, em Gênesis, alguma coisa deve ter acontecido, não é? Que deixou essa terra estragada, deixou essa terra sem formas e vazia. Mas no começo ela não era assim, não é? As águas, a terra, no verso de número 2, Paula, ela está coberta pelas águas, não há porção seca. Você consegue perceber isso? Olha o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tem porção seca. A terra está coberta por água. Não é? Aí vai começar a recriação. Ele vai tentar reconstruir a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Dá a entender que o dia começa à tarde no calendário bíblico, né? O nosso dia começa pela manhã, o deles começa à tarde, depois das 18. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Essa expansão é o céu. No meio das águas, Deus mandou que houvesse uns céus. Os céus. Tá? Olha o texto. Haja a expansão no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. De novo, e haja separação entre águas e águas. Então existia dois tipos de águas, é assim que fala, dois tipos de águas. Não é? Houve uma separação entre águas e água. Uma água é uma coisa, uma água é outra. A gente vai ver o que é isso. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então, Deus fez o céu e separou um pouco de água para baixo do céu e um pouco de água acima do céu. A água debaixo do céu, você conhece. Qual é o nome? Oceanos. O mar. Uhum. As águas que estavam acima dos céus, essa informação é muito importante você anotar, porque por aí você não vai ouvir muito fácil, não. É difícil, demorou muito tempo para eu aprender. Eu olhava essas águas aqui e falava assim, mas que águas são essas que estão acima do céu? E a gente olha no céu, não tem água. Se tem água no céu, como que o foguete atravessa? Como que o homem foi para a lua? Não é? Se tem águas nos céus, não tem como passar, não é? Então demorou muito tempo para eu entender o que são essas águas. Essas águas é nomeada, tem um nome, chama-se abóboda aquática. Essas águas que estão acima dos céus se chama abóboda aquática. É como se fosse um lençol de água que cobria o globo na época de Adão, pelo menos. Por que o homem vivia mais tempos? Porque os raios solares não penetravam como penetrava hoje. Então, a saúde do homem era mais, o oxigênio era melhor, não é? Então, essa abóboda aquática impedia que os raios solares fizessem mal para o homem, com que a luz do sol fizesse mal para o homem. Se hoje tomar sol já faz bem, não é? Vitamina D, imagine naquela época. Não é? Só que hoje, a pergunta inteligente é se fazer, essas águas estão lá em cima ainda? Não sei, acho que deve estar perdida lá. Perdida lá. A resposta é não. As não, águas eu saltei não de estão paraquedas, lá. Por eu quê? não vi, não. Eu não senti, não tinha, não. Você não tocou em cima no céu, não? Eu não achei. Se tivesse falado antes, eu tinha procurado. Olha só. Mas não Essas águas não estão mais acima dos céus. Essas águas, elas desagou na água do dilúvio. Você falou água, eu ia falar chuva quando você falou no céu. Eu ia falar. Você acertou. Exatamente. Essas águas desagou na chuva do dilúvio. Pegou? A chuva do dilúvio não veio do acaso. Elas já estavam lá. Porém, Deus ele queria fazer um juízo na terra. E você vai anotar assim, ó, os dois principais elementos de juízo de Deus é a água e o fogo. Dois principais elementos de juízo de Deus é a água e o fogo. Deus ele usa a água e o fogo para fazer juízo na terra. E o Teve vírus, o dilúvio de Noé. E o vírus? Não entendi. E o vírus? Será que é alguma coisa? Deus fez juízo na terra no dilúvio de Noé, lembra? Deus usou as águas para trazer juízo sobre a terra. Sodoma e Gomorra era uma terra onde havia promiscuidade, prostituição, fornicação, havia sodomia, não é? Então Deus fez juízo sobre aquela terra. O que Deus fez? Fez chover fogo do céu. Não é? Então, os dois principais elementos de juízo de Deus é a água e o fogo. Só que a água Deus não usa mais. Por que Deus não usa mais a água como juízo? Porque usou tudo lá. Porque ele estabeleceu. Oi? Falei, porque ele usou tudo no dilúvio. Não sobrou, acabou o estoque. Não sobrou, acabou tudo. Acabou ele tudo, usou tudo, ele quis usar tudo, agora não tem mais. Não dá mais para usar, acabou, tá vendo? O homem se apoderou da água, acabou. Já era.
Não, Por que que Deus não usa mais? Por que que Deus não usa mais a água como juízo? Simples, porque ele fez uma aliança com Noé. Lembra do arco colorido que ele colocou nos céus para se lembrar da aliança? Ah, ficou mudo. Esse povo não para de ligar, misericórdia. Agora foi. Como que você chama esse arco? Arco-íris. Aí, então, você vai anotar assim, ó. O arco não é de Íris, o arco é de Deus. Íris é uma deusa da promiscuidade. Na Bíblia, não tem arco-íris, apesar de umas traduções ruins que aparece arco-íris, mas não é arco-íris. É arco do Senhor, ou meu arco, ou arco celeste. Ah, celeste, acho que tem na minha. Está lá em Apocalipse capítulo 4, você vai ver. Está lá o arco celeste. Em várias outras traduções aparece o arco celeste. Na verdade, existem dois arcos. O meu acho que é celeste, dois arcos. Já vi. Existem dois arcos. O arco que aparece para os homens na nuvem e o arco que está ao redor do trono. São dois arcos. Ninguém fala sobre isso por aí, mas são dois arcos. Um arco, ele é multicolorido. É aquele que aparece no dia de chuva. O outro arco que está ao redor do trono de Deus, ele não tem a cor multicolorido. É a cor da esmeralda. Está lá em Apocalipse capítulo 4. Então, existem dois arcos. E o arco de Noé é o multicolorido. É o que aparece nas nuvens. Porém, Deus também tem o arco ao redor do seu trono, que ele também olha para se lembrar da sua aliança. Então, por esse motivo, por essa aliança eterna, Deus não usa mais a água como juízo. Por isso que a terra, ela não vai se acabar com água. Não é? A Bíblia diz que a terra está preparada e reservada para o fogo. Após a última batalha de Gog e Magog, vai descer fogo do céu e vai consumir a terra. Nessa época a gente já vai estar tranquilo, então pode ficar em paz. Mas a terra vai ser reconstruída de novo. Entende? Então, olha que interessante. Deus usa as águas como juízo. E a terra, do capítulo 1, do verso 2, ela está inundada, Paula. Sabe o que significa isso? O quê? Que a terra, do capítulo 1, do verso 2, ela passou por um juízo. Eu anotei uma queda aqui, né? Tem um juízo, a terra está inundada, ou seja, a terra sofreu um dilúvio. Então, antes de acontecer o dilúvio de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, já houve um dilúvio antes de Deus criar o homem. Porque aqui no 2 ela está inundada. Exatamente, a terra está inundada. Então Deus vai ter que limpar ela, ele vai limpando durante a criação. Ele vai tirando os céus, ele vai tirando a terra. Aí é que a gente não continuou, mas a partir do verso 7, ele vai criar a porção seca. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Verso 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. Detalhe, não foi várias porções secas e nem várias águas. De um lado tem as águas e do outro lado tem a terra. Isso quer dizer que nessa criação aqui, ou melhor, no começo do mundo, não havia continentes. Era uma porção seca. Uhum. Na Torre de Babel, Deus vai descer para confundir a etnia, a língua, os costumes e os hábitos, e nesse momento ele vai dar um peteleco na terra, e aí vai haver os continentes, vai haver uma separação de terra. Mas aqui no momento não havia, era um continente só, era uma porção seca só. É muito claro o texto, não é? A porção seca, não é as porções, é a porção seca. Então houve um lugar
só uma terra só. A terra que eu quero dizer é a porção C. Tá pegando? Uhum. Aqui entre 1 e Deixa eu te 2, mostrar uma eu coisa. anotei queda. Por que eu anotei queda? Agora porque eu já... É. Porque você deve ter estudado com alguém o lugar onde eu estou caminhando. É a queda de Lúcifer. Ah, é. É que eu esqueci, porque eu acho que foi a primeira matéria que teve. Eu esqueci porque que eu anotei queda aqui. Daí eu falei, queda? A gente vai explorar isso aí, fica tranquilo. Vai lá em 2 Pedro, lá perto de Tiago, perto de João, no capítulo 3. 2 de Pedro. Capítulo 3, verso 4 em diante. 2 Pedro 3. Verso 3. Isso. Peraí, 2 Pedro 3, é? Verso 4 em diante. 2 Tá. Pedro, capítulo 3, verso de número 4 em diante. Tá. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles... Isso é o que eles falam, né? É. Eles, de propósito, ignoravam isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Essa antiguidade, você pode riscar, puxar uma seta e colocar eternidade. A palavra aí não é cronos, é kairos. Kairos é eternidade, cronos é tempo. Antiguidade fala de cronos, fala de tempo. No original, não é cronos, é kairos, e kairos é eternidade. Então, você pode ler assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, lembra do verbo? Pela palavra de Deus, já desde a eternidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Agora, segura o verso 6. Pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Esse dilúvio não é o dilúvio de Noé, está falando de criação. Isso quer dizer que no verso 2 de Gênesis, a terra sofreu um dilúvio. Nossa. Conhecido por algumas pessoas como o dilúvio de Lúcifer. Por que o dilúvio de Lúcifer? Quem era Lúcifer? Qual era o serviço de Lúcifer? Lúcifer foi criado para quê? Você está com tempo? Quer entrar ou quer parar por aqui? Você que manda. Não, acho melhor parar, senão vou perder horas. Senão eu fico aqui e vou perder aula. Vamos parar nessa partinha aqui. Eu tenho aula às 5h30 já. Deu para pegar? Tem alguma pergunta? Não. Não, acho que era isso. Eu estava tentando entender por que não falaram, né? Por que não falaram, né? Estava tentando entender por que não falaram. Mas eu acho que vai chegar meio que no mesmo ponto, entendeu? Mas só que mais detalhado, né? Sim. E toda pergunta que você tiver, você pode fazer. Tá? Eu estou preparado para responder todas as suas perguntas, mas realmente eu não gosto de chegar em um ponto. Um exemplo, tem gente que não gosta do meu jeito, porque assim, ela pergunta uma coisa, eu não chego cru e respondo. Porque a minha resposta geralmente vai deixar você com mais dúvida ainda. Então, eu gosto de construir a história, não é? Construir, trazer os textos bíblicos para você entender o contexto e por que eu respondi aquilo. Entendeu? Até porque eu fui fazer uma pergunta e você falou, não, vamos fazer uma mentoria. Tipo, não, peraí, deixa eu... Nossa, foi muito engraçado, porque eu não sei o que eu estava assistindo ou fazendo, aí você me mandou um direct bem na hora. Eu falei, é esse mesmo que eu vou falar. Tipo assim, por que essa pessoa mandou um direct agora, né? Então... Tá vendo? Aí na tua mão aí, ó. Tá vendo? E o que você achou?
Não, legal, bem bacana, bem detalhado, bem show de bola. Se for surgindo mais dúvidas, eu vou te falando, mas aí a gente vai fazendo conforme a sua disponibilidade também. Perfeito, perfeito. Você tinha falado para mim ontem se eu queria fazer hoje ou qual o dia, que eu não lembro? Hoje, eu tô até perdida, nem sei mais que dia que hoje é quarta, né? Quarta para mim, ou quinta à tarde é melhor, esse horário. Tipo assim, perfeito. Ó, de quarta, por exemplo, de quarta, eu fico livre agora, por exemplo, das 4 até as 5h30, entendeu? Aí agora eu só preciso de um tempinho que daí eu como alguma coisa e já começo a dar aula, porque depois eu vou fazer live, fazer um monte de coisa, né? Daí eu vou embora. Sim, mas se a gente entendi. puder fazer Você quer marcar das 4 até as 5h30. Você quer marcar para amanhã à tarde? Como que tá a sua agenda? Preciso ver e te falo, porque agora eu já devo ter. Mas eu te falo, depois a gente já deixa marcado também na quarta, se ficar bom para você. Aí também, se surgir antes, eu posso te falar, daí a gente vai encaixando. Show de bola, Paulo, tranquilo. Se você quiser, eu te mando a aula também, aí você pode usar, dar umas cortadinhas. Fechou? Perfeito, perfeito. Se você conseguir me mandar, manda para mim. Como que você vai mandar por e-mail? Como que é? Eu posso subir no Drive, aí eu te mando o link. Perfeito, então, Paula. Deus te abençoe, tá? Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Amém.